E aí, galera dos 8º anos do CAIC São João, já estamos na semana 11, como sempre, passando rápido. E o tema dessa semana está diretamente relacionado à questão da cidadania, à questão de ser cidadão, de exercer a cidadania. Então, um breve histórico do que é ser cidadão. A palavra, o termo cidadania, o termo cidadão, vai surgir lá na Antiga Grécia, séculos antes de Cristo. Quem era cidadão na Antiga Grécia? Eram aqueles que viviam nas cidades. Esses eram chamados de cidadãos. Nem todos na Antiga Grécia eram considerados cidadãos, mesmo morando nas cidades, porque ser um cidadão incluía morar na cidade, isso lá na Grécia Antiga, e morar, mas ter também uma série de direitos, coisas que as mulheres, por exemplo, não usufruíam. Então a cidadania na Grécia Antiga era muito restrita. Essa ideia de cidadania, desenvolvida pelos gregos, acabou se espalhando ao longo dos séculos por várias regiões do mundo, e durante muito tempo, cidadão era somente quem o ser vivo, o Homo sapiens, do sexo masculino. A mulher continua isolada, a mulher continua sem os mesmos privilégios dado ao sexo masculino. Até que no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha para vocês verem, um documento defendido pelos filósofos iluministas, que eram árduos defensores da liberdade, dos direitos individuais, de um governo mais liberal, que hoje nós chamamos de democrático. Também definia que todos esses direitos, todas essas vantagens, todas essas liberdades dadas aos cidadãos estavam restritas também aos homens. Somente após a Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí sim, a ONU inclui a mulher, inclui todos os tipos de seres humanos, independente do gênero, independente da orientação sexual, independente da cor, da crença religiosa. Então, a partir dali, após a Segunda Guerra Mundial, em 1947, 48, a ONU, baseado lá na Declaração do Cidadão, do Homem e do Cidadão, criada pelos franceses durante o processo revolucionário que eles passaram, enfrentaram, a ONU amplia todos esses direitos, não somente aos seres do sexo masculino, mas também a todos os seres humanos. Seres humanos independe da sexualidade, da religiosidade, do biotipo, da cor da pele e das mais variadas características que nós, seres humanos, carregamos particularmente conosco. Então, essa semana aborda basicamente isso. Então, nós temos aí um texto na primeira atividade, um texto que fala sobre essa questão do ser humano ser um ser social. O ser humano, ele não nasceu para viver enfiado dentro de uma toca, isolado do mundo e de todos. O ser humano, ele tem, por natureza, a necessidade de estar em contato com outros seres humanos. Quando a gente é jovem, quando nós somos adolescentes, nós gostamos de ter a nossa turminha, o nosso grupinho. Vocês já perceberam que vocês gostam de andar de grupinhos. É claro que em determinados momentos da vida da gente, nós temos, em determinadas ocasiões, nós temos aquela vontade de estarmos sozinhos, de ficarmos um pouco afastados, mas isso em momentos assim muito pontuais, muito assim ocasionais, motivados por um momento assim de eu quero estar comigo por um tempo. Por uma chateação, um aborrecimento, eu preciso refletir, eu preciso pensar, eu preciso digerir aquilo.
Mas fora isso, na maioria das vezes, nós precisamos estar em contato. E o texto fala justamente sobre isso. Além de falar dessa necessidade do ser humano de estar sempre em contato, ele fala também dos direitos, né, que nós fomos adquirindo através dos tempos. O ser humano é dotado de uma série de direitos em quase todos os países do mundo, com raríssimas exceções, onde o ser humano, né, os cidadãos, são menosprezados pelos seus governantes, manipulados por seus governantes. Mas na maioria dos países, graças a Deus, o Brasil ainda continua vivendo essa liberdade, tendo o cidadão brasileiro continua tendo o poder, né, o direito de exercer a sua liberdade de expressão, o seu direito de ir e vir. Lembra sempre, pessoal, que tem que tomar muito cuidado para não confundir liberdade com confusão, com bagunça, com fazer o que quer. E logo vem a pergunta, e a pergunta diz o seguinte, a pergunta baseada nesse primeiro texto. Na sociedade humana, todos dependem um dos outros. Para sobreviver e evoluir é preciso conservar e transmitir a cultura adquirida, bem como respeitar as diferenças sociais. Isto pode ser feito de várias maneiras, exceto... Então ele está pedindo para você achar a resposta errada. Tá muito fáceis as alternativas, gente. Muito fáceis mesmo. Se eu fosse vocês, eu daria uma olhadinha com muita atenção na letra C e na letra D. Olhe com muita atenção entre essas duas letrinhas, a C e a D, que você vai ver, que você acha rapidinho qual a alternativa é a resposta dessa questão. Vamos, ainda nessa mesma, baseado nesse mesmo texto, tem uma outra pergunta, que do lado aparece a figura do Betinho, Herbert de Souza. O Betinho foi um homem que ajudou muito na luta pelos direitos, pela conquista da liberdade do Brasil. Nós vivemos durante um período, por mais ou menos 21 anos, uma ditadura militar. E o Herbert de Souza sempre foi um grande defensor da liberdade, lutou contra a ditadura militar, que vocês dos oitavos anos vão estudar no 9º ano, é uma disciplina do 9º ano. Um momento difícil para o Brasil, para a história do Brasil, mas por isso mesmo é importante estar sempre sendo estudada e lembrada para que jamais se repita. E olha que, apesar dos pesares, o povo ainda sai pelas ruas das cidades brasileiras defendendo a volta da ditadura. Olha a ideia. Mas nós não vamos entrar em detalhes. O detalhe aqui é o seguinte. A pergunta faz a gente ter a seguinte reflexão. O cidadão é um indivíduo que tem consciência de seus direitos e deveres. Então não é só fazer o que eu quero, tem obrigações também a cumprir. E participa ativamente de todas as questões da sociedade. Tudo o que acontece no mundo acontece comigo. Segundo a definição acima, podemos afirmar que... Então, o Betinho está dizendo, olha, eu sou individualmente um ser que faço parte de um grupo que nós chamamos de sociedade. Tudo que acontece nesse grupo me afeta. E tudo que eu fizer, dependendo do que eu fizer, pode afetar os demais membros do grupo, a sociedade, positivamente ou negativamente. Leiam bem as opções C e D. Fiquem bem focados nessas duas opções e vocês vão achar com mais facilidade a resposta correta. Depois vem um outro texto, tá? Esse texto fala novamente das questões dos direitos, da cidadania, conta um breve, fala um pouco dessas conquistas, da história da conquista dos direitos do povo brasileiro ao longo do século XX. Nós enfrentamos duas ditaduras no século XX, uma ditadura civil do Getúlio Vargas, a outra uma ditadura militar que durou 3 vezes mais praticamente do que a ditadura do Vargas. E logo abaixo vem um texto do Montesquieu. O Montesquieu foi um filósofo francês que participou daquele movimento chamado iluminista, que era um árduo defensor
das liberdades individuais, da liberdade de expressão. Foi ele que teve a ideia de dividir o governo em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, assim evitando a concentração de poder nas mãos dos reis. E o que ele diz no texto dele, Montesquieu? Que a liberdade não é fazer o que você quer e o que você não quer, senão viraria uma bagunça. Ele diz: a liberdade é uma forma que você tem de ter os seus direitos respeitados, de poder se expressar, de poder participar de toda a vida, de todos os aspectos da vida social, política, religião, de acordo com as leis. Não é assim, todo mundo jogado a Deus dará, não. Tem leis. E dentro dessas leis, você usufrui da liberdade. Então, as alternativas, elas estão relacionadas à ideia do Montesquieu. Ele pergunta, segundo o filósofo Montesquieu, cidadania significa o quê? Ser cidadão, segundo Montesquieu, significa o quê? Então, fiquem bem atentos entre a letra B e a letra C. B e C. Foquem bem nessas 2 letras e vocês vão chegar à resposta fácil. Tá fácil, gente, essa semana. E eu achei facinho. Nossa, olha, de boa na canoa. Até semana que vem e um forte abraço. Até mais.